Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao webinar da APSER sobre a NBR ISO 39001, Sistemas de Gestão de Segurança Viária. Meu nome é Adalto Martins Filho, eu sou coordenador do subcomitê 016700 da ABNT de Engenharia de Tráfego e vou ser o primeiro palestrante desse seminário. A duração prevista é de aproximadamente 1 hora e, infelizmente, nós não vamos poder abrir para perguntas, abrir o microfone para perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum esclarecimento, nós pedimos que vocês enviem por escrito dentro da plataforma e, na sequência, nós vamos procurar responder todas as dúvidas. Tá? Esse webinar vai ser gravado e estará disponível no YouTube. Aí vocês vão receber as apresentações e também um certificado de presença no seminário. Tá? Vamos começar? Na primeira parte, eu vou fazer uma apresentação sobre a ABNT, e mais especificamente o CB16, que é o Comitê Brasileiro de Transporte e Tráfego, e depois, na sequência, o engenheiro José Oliveira vai fazer a apresentação da NBR ISO 39001 propriamente dita. Vamos lá, então. Bom, primeiramente, em nome do CB16, em nome do nosso superintendente, professor Hélio Moreira, eu quero agradecer o convite da APSER para participar desse seminário, que é muito importante a divulgação dessa norma e quanto mais ela for divulgada e utilizada, melhor será para a gestão da segurança viária no nosso país. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre a ABNT. A ABNT foi fundada em 1940, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e é considerada de utilidade pública. Ela é reconhecida pelo governo brasileiro como o único Fórum Nacional de Normalização. Ele é membro fundador da ISO, Copante, a Copante é da Associação Pan-Americana, a AMN, a Associação do Mercosul, e membro da IEC, que é europeia, desde a criação da ABNT. É responsável pela gestão do processo de elaboração de normas brasileiras e é signatária do Código de Boas Práticas em Normalização da Organização Mundial do Comércio, e ela também é certificadora de produtos e sistemas. De uma forma muito sintética, essa é a estrutura da ABNT. Ela tem vários comitês técnicos. Para cada assunto, existe um comitê técnico, existem 250 comitês técnicos aproximadamente. E os comitês técnicos têm subcomitês para cada assunto dentro do assunto principal. Dentro de cada subcomitê, existem as comissões técnicas de estudo, que são as responsáveis pela elaboração das normas propriamente ditas, né? O comitê técnico tem um superintendente, uma chefia de secretaria, e as comissões de estudo têm um coordenador eleito pelos integrantes, pelos membros da comissão, que designam um secretário e os demais membros. Todos eles compõem a comissão de estudo, que são os responsáveis pela elaboração das normas. Especificamente, o Comitê Brasileiro, o CB16, é o Comitê Brasileiro de Transporte e Tráfego. Ele foi criado em 1968, objetivando atender a crescente demanda na normalização nessa área. Ele abrange os seguintes temas principais: pesquisa de transporte e tráfego, sinalização de tráfego e dispositivos auxiliares, transporte de carga, transporte de passageiro, educação para o trânsito, engenharia de tráfego e segurança de veículos em circulação. A estrutura do nosso
comitê é essa aqui. O superintendente é o professor Hélio Moreira. A nossa sede é na NTC Logística, aqui em São Paulo, na saída da Via Dutra, para quem conhece. A chefe de secretaria é a engenheira Glória Benazzi. E nós temos, então, os coordenadores dos subcomitês. E temos 7 subcomitês. O Comitê de Pesquisa e Transporte de Tráfego, de Sinalização de Tráfego e Dispositivos Auxiliares, de Transporte de Carga, Transporte de Passageiro, Educação para o Trânsito, de Engenharia de Tráfego, que abrange o assunto do nosso seminário de hoje, e Segurança de Veículos em Circulação. Como eu disse, cada subcomitê tem as suas comissões de estudo. No caso do subcomitê de pesquisas, tem uma comissão de estudos de pesquisa e transporte e tráfego. O subcomitê de sinalização de tráfego tem as comissões de sinalização horizontal, sinalização vertical, sinalização semafórica, sinalização temporária e comissão de estudo de dispositivos auxiliares. O comitê de transporte de carga tem a comissão de estudo de transporte rodoviário de carga, a comissão de estudo de transporte de produtos perigosos, comissão de estudo de transporte de carga pesada e comissão de estudo de transporte de produtos sob temperatura controlada. O comitê de transporte de passageiros está desativado no momento, o de educação também, e o de subcomitê de engenharia de tráfego, como eu disse, é o comitê de estudo de segurança viária, que abrange a elaboração da norma objeto desse seminário. E, finalmente, o subcomitê de segurança de veículos em circulação, ele foi responsável pela elaboração das normas de inspeção de segurança veicular, que, infelizmente, até hoje ainda não foi implementado no Brasil, mas já faz parte do Código de Trânsito há mais de 20 anos. Hoje, o CB16 tem 99 normas publicadas, e elas estão distribuídas dessa forma, que principalmente normas de sinalização, numericamente, normas de sinalização de tráfego e dispositivos auxiliares. Bom, a norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece regras, diretrizes, características e especificações mínimas para as atividades de produtos ou serviços, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. A norma, por princípio, é de uso voluntário, mas quase sempre é usada para representar o consenso entre o estado da arte de determinado assunto obtido entre especialistas das partes interessadas. Então, para entender, uma norma, então, é feita por consenso entre pessoas, empresas, entidades que atuam numa determinada área, num determinado assunto, que estabelecem as regras de relacionamento sobre aquele assunto. Ela não é compulsória, então, para que ela seja compulsória, ela precisa ser adotada por algum órgão oficial, um órgão de trânsito, uma agência de transportes, ou, no caso por exemplo, no caso de concessões rodoviárias, que a agência adote e exija das concessionárias a adoção de uma determinada norma. Então, as normas são, como eu disse, são de uso voluntário, elas não são obrigatórias, e a partir do instante que elas sejam adotadas por algum órgão ou entidade oficial, elas passam a ser, aí sim, compulsórias naquele assunto. O Código de Defesa do Consumidor faz uma previsão que, na ausência de uma norma específica, adota-se as normas da ABNT. Qual o objetivo das normas? Então, primeiro, facilitar a comunicação entre as partes, né? Entre clientes e fornecedores, para especificação de determinado material ou de um determinado serviço, a simplificação, que reduz as variedades de produtos e procedimentos, e proteção do consumidor, assegurar a proteção do consumidor mediante estabelecimento de requisitos que permitam aferir a qualidade de produtos e serviços. Então, é uma referência entre
uma referência na relação entre produtores e consumidores de um determinado bem ou serviço. Como é que é o processo de elaboração de uma norma? Primeiro surge uma demanda da própria sociedade, de um determinado assunto, determinado produto ou determinado serviço que necessita a elaboração de uma norma. Então, é feita uma solicitação para o respectivo comitê brasileiro, que inclui esse projeto de norma no programa de normalização, que então é criada uma comissão de estudos que elabora o projeto de normas. Uma vez concluído o projeto, ele é submetido a uma consulta nacional. Qualquer pessoa ou entidade pode apresentar o seu voto, a sua aprovação ou reprovação daquele texto. É feita uma análise dos votos. Se os votos forem todos positivos, ok, a norma é publicada e já está em vigor. Caso haja votos contrários, votos negativos ou parcialmente negativos, eles retornam para a comissão de estudos. Aquelas pessoas ou entidades que fizeram o voto de reprovação, elas são convidadas para essa reunião para justificar o seu voto, e aí chega-se a uma decisão final com a publicação da norma. E chegando, então, no nosso caso, que é a norma ABNT-NBR ISO 39001. Eu não vou entrar em detalhes, que posteriormente o engenheiro José Oliveira vai falar, mas vou falar um pouquinho do processo de elaboração da norma. Como eu disse no início, a ABNT ela é membro fundador da ISO, e ela representa a ISO com exclusividade aqui no Brasil, e ela pode adotar as normas da ISO. Para que ela possa utilizar o termo ISO, a norma brasileira tem que ser uma tradução fiel, perfeita do original. Se a comissão de estudos, ao longo da elaboração, fizer qualquer modificação, ela já não poderá usar o termo ISO. Seria uma NBR como outra qualquer, mas não pode mais usar o termo ISO. Então, nesse caso aqui, a tradução foi perfeita, a comissão aprovou, e simplesmente foram adequados os termos mais utilizados, a terminologia mais utilizada aqui no Brasil, mas é uma tradução perfeita da norma original. Sobre a aplicação dessa norma, quer dizer, qualquer empresa ou órgão que atue, que tenha alguma interação com o trânsito, pode e deveria adotar essa norma como referência, como orientação. Então, por exemplo, uma empresa de transportes, seja transportes de carga, transportes de passageiros, órgãos de trânsito poderiam também ser certificados, então todos os procedimentos, a metodologia adotada por aquele órgão de trânsito está em conformidade com as disposições da norma. Agências de trânsito e transporte, concessionárias de rodovias, hoje nós temos várias concessionárias de rodovias, elas poderiam, ou por iniciativa das respectivas agências, ou voluntariamente, ser certificadas nessa norma. Isso quer dizer, então, que aquela empresa tem procedimentos que asseguram uma gestão adequada da segurança viária. Tá? Então, é isso que eu queria fazer nessa apresentação, nessa introdução. Aí eu passo a palavra, então, para o engenheiro José Oliveira, que vai comentar na sequência detalhes da NBR ISO 39001. Obrigado a todos pela atenção e fico à disposição. Muito bem.
Seja bem-vindo a todos, né, a esse evento, a esse bate-papo aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok? Ok, então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso webinar sobre a norma 39001, gestão de segurança viária. Meu nome é José Oliveira, eu sou auditor líder pela PSE Brasil, e também participo aí de algumas atividades de treinamento, como essa que nós estamos fazendo agora. Bom, vou fazer uma pequena introdução, né, sobre a 39001. A 39001 é uma norma de segurança viária, né? Por que essa norma tornou-se importante? Porque ela é uma norma que tem um momento só que estou fechando aqui os telinhas aqui. É uma norma que é uma preocupação mundial, tá? Um momentinho só que eu estou me apanhando um pouco aqui. Fechar. Ok, consegui fechar aqui os aplicativos. Muito bem. A segurança viária é uma preocupação global, né? Estima-se que cada ano, nas vias do mundo inteiro, aproximadamente 1,3 milhões de pessoas morrem e entre 20 milhões e 50 milhões sofrem lesões e que este número vem aumentando. Até 2030, há uma previsão que será a quinta maior causa de perda de saúde projetada pela OMS. Em São Paulo, a gente tem um dado aqui que são 5 mortes a cada 100 mil trabalhadores, né? E é um estado que com o maior número de vias sob concessões. Nos demais estados, né, o número é bem maior, nós estamos aí na ordem de 25 mortes a cada 100 mil trabalhadores. E a gente espera que aos poucos, né, com o trabalho de concessões, né, com a melhoria das concessões, esse número de 25 mortes caia para o mesmo nível aqui de São Paulo, que é de 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Na União Europeia, o dado de 2017, nós temos 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, a gente pode dizer o seguinte, que São Paulo, né, ela já está num nível de segurança muito próximo à Europa, tá? Que é uma informação muito boa, tá? Isso é sinal que o trabalho das concessões tem dado aí resultados bem satisfatórios. Com as novas concessões aí, né, em todo o Brasil, a gente deve ter uma melhoria considerável nesse assunto. Um pequeno levantamento de 2011 até 2015 sobre as mortes aí em trânsito, tá? De 854.925 acidentes, 41 mil geraram em mortes, 127 mil lesões graves e 506 mil lesões leves, né? Então, aí mais ou menos uma distribuição, né, de mortes no trânsito. Os impactos econômicos e na saúde são substanciais. O governo não consegue alcançar melhorias sozinho. Organizações de todos os tipos e tamanhos, bem como usuários individuais da via, têm um papel a se desempenhar. Então, é um trabalho que tem que ser conjunto, né, da sociedade com os governos, com todas as organizações, para poder fazer um trabalho de melhoria nesse assunto. Experiência em todo o mundo tem demonstrado que grandes reduções de mortes e lesões graves podem ser alcançadas com a adoção de uma abordagem de sistema seguro para o sistema viário. Isso envolve um enfoque claro e inequívoco nos resultados da segurança viária e nas ações baseadas em evidências, apoiada pela capacidade apropriada da gestão organizacional. Vamos falar um pouco sobre a visão zero, né? Foi feito um trabalho internacional, né?
é que foi criado o conceito da visão zero. O que é visão zero? Visão zero, ela está compatível com o sistema seguro e também com o sistema de segurança sustentável. Então, por exemplo, na Suécia, aqui respectivamente, a Suécia criou o programa Visão Zero. Nova Zelândia e Austrália, o sistema seguro. E a Holanda, o sistema sustentável. Ok? Qual que é o conceito da visão zero? É inaceitável que uma pessoa morra ou fique gravemente ferida num acidente de trânsito. Então, essa é a visão zero e a visão que a norma 39.000 traz, né? Que a gente chegue ao zero mortes em acidentes de trânsito. Aqui está uma tabela comparativa, né, entre a segurança viária, né, comparativa com a visão tradicional e a visão zero. Então, por exemplo, na segurança viária, qual é o problema? Na visão tradicional, riscos de acidentes. Na visão zero, fatalidades e lesões graves. Qual é o problema? Qual a causa do problema? Fatores humanos? Já na visão zero, não. Humanos cometem erro e são frágeis. Qual é a melhor estratégia? Pela visão tradicional, o uso individual das vias. Pela visão zero, projetista dos sistemas viários. Na abordagem de planejamento, qual a visão tradicional? Aperfeiçoar a abordagem para reduzir o problema. Já na visão zero, uma abordagem sistêmica para chegar ao sistema seguro. E qual é o objetivo? Na visão tradicional, um número aceitável de mortes e lesões graves. Na visão zero, eliminar as mortes. Então, é uma mudança de ruptura, né? Uma mudança de paradigma, tá? A gente buscar o zero acidentes. Bom, vamos falar do escopo, né? O escopo da 39.001 é uma norma que especifica os requisitos para um sistema de gestão de segurança viária para permitir que uma organização que interage com o sistema viário reduza as mortes e lesões graves relacionadas a acidentes de trânsito que ela pode influenciar. Tá? Então, a ideia é que cada empresa que adote o sistema de gestão em aspectos que ela pode, que ela seja responsável ou que ela possa influenciar. Inclui o desenvolvimento e a implementação de uma política de segurança viária apropriada. Desenvolvimento de objetivos da segurança viária e planos de ação, que levam em uma consideração requisitos legais e outros requisitos que a organização adota, e informações sobre elementos e critérios relacionados com a segurança viária, que a organização identifica como aqueles que ela pode controlar e aqueles que ela pode influenciar. Então, esse é o escopo da norma, tá? Aplicação, né? A gente já, o nosso amigo já falou, o Andaldo já falou sobre a aplicação, né? Vamos só repetir aqui. Então, essa norma, ela aplica-se a organizações públicas e privadas que interagem com o sistema viário, né? Ela pode ser utilizada por partes interessadas internas ou externas, incluindo o organismo de certificação, para avaliar a capacidade da organização em atender esses requisitos. Então, essa norma é bem abrangente, tá? Inicialmente, eu tinha noção, a ideia errada de que era focada apenas para sistemas, para as rodovias, as vias de rodovias. Não. É para qualquer empresa que interage com o sistema viário. Então, são as transportadoras, são empresas de ônibus, são empresas de táxi, frotas de transporte de alunos, né? Então, qualquer usuário aí, qualquer empresa que vai adentrar um sistema viário, ela pode ser alvo dessa certificação, dessa norma. Então, ela se aplica independente do tamanho, produto ou serviço. Ela se aplica para quem se deseja melhorar o desempenho da segurança viária, estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão viária, assegurar-se da conformidade com a sua política de sistema de gestão viária declarada e demonstrar conformidade com essa norma. Então, se a empresa deseja fazer essas coisas, né, essa norma é a norma que vai ajudar nesse sentido. Muito bem, vamos falar da estrutura da norma.
Bom, em termos gerais, a 39001 ela está alinhada com a estrutura de alto nível, o anexo SL, que rege as normas do sistema de gestão, seguindo o modelo básico de PDCA, que é planejar, fazer, verificar e agir, que vai te levar a uma melhoria contínua. Então, que o ciclo PDCA todo mundo conhece, né? Então, P, planejar, D, de do, treinar ou fazer, tá digitado errado aqui, me desculpem, controlar, que é o check, agir e padronizar. Então, nosso ciclo PDCA. Bom, a norma está organizada assim, ó, o item, a seção 4, né, que ela começa aqui na seção 4, na parte de planejamento, ela está falando do contexto. Seção 5, ela fala da liderança. Seção 6, planejamento. Aqui a gente cumpriu o ciclo do P, né? A suporte e operação, desempenho e ação de melhoria. Então, nós temos aqui o nosso P, o D, o C e o A. Então, é assim que a norma está estruturada, como todas as normas de gestão aí, que seguem o anexo SL. Vou falar um pouco sobre o contexto da organização. Bom, a empresa, né, a organização deve identificar o impacto que a organização pode ter na segurança viária. Mapeie esse impacto às partes interessadas e determinar o escopo organizacional de um sistema de gerenciamento viário. Então, aqui nesse contexto, você vai avaliar, bom, a minha organização, qual é o impacto que a minha organização tem sobre a segurança viária. Vou mapear esses impactos, vou identificar minhas partes interessadas, vou definir meu escopo e vou definir meu sistema de gerenciamento viário. Bom, aqui bem resumido está o capítulo 4 inteiro, né? Que vai do 4.1 ao 4.4. Vou falar um pouquinho sobre contexto, acho que é importante, né? Exemplo de contexto de segurança viária para diferentes tipos de organização. Vamos supor aqui, no caso de transporte de pessoas e bens, de uma pequena empresa de táxi, né? Então, o principal negócio do transporte de pessoas tem um impacto direto na segurança dos funcionários, clientes e outros usuários da estrada. As partes interessadas que a empresa de táxi poderia precisar consultar incluem clientes, por exemplo, na relação de restrições, motoristas, em relação à questão da velocidade, e os envolvidos na compra de veículos, referente à seleção de veículos seguros, e também a manutenção para garantir a segurança. Então, para uma pequena empresa de táxi, ela tem aí esse contexto, né? Envolve algumas partes interessadas importantes que devem ser consideradas no seu sistema de gestão. Um outro exemplo também de transportando pessoas e bens é uma organização multinacional de vendas e marketing. Né? Então, qual que é o contexto dela? Dirigir nos negócios de uma empresa representa uma atividade de maior risco em muitas empresas multinacionais, que operam frotas regionais ou globais. Então, temos aqui a questão das frotas, né? Vendas, serviços e outros fatores podem gastar de 40% a 60% do tempo dirigindo nos negócios da empresa, pertencente a empresas alugados, subsídio de carro, aluguel de outros veículos. Como tal, as empresas têm a obrigação de garantir saúde e segurança dos seus funcionários e das comunidades em que operam. Então, uma grande empresa de marketing que vende produtos, né, que tem toda a cadeia de distribuição, né, e que contrata aí frotas e veículos, enfim, ela tem esse contexto. E aqui um último contexto, um fornecedor de transporte rodoviário, isso como exemplo, né, tem outros exemplos, né. Uma empresa de transporte rodoviário, ela tem operações de veículos comerciais, estão envolvidas em um número desproporcionalmente alto de estradas mortes nas estradas do mundo. Os prestadores de transporte viário têm responsabilidade de segurança viária perante seus funcionários, terceiros, com quem entra em contato e as comunidades em que eles operam. Eles também têm responsabilidade com seus clientes para garantir que as mercadorias cheguem com segurança. Então, as empresas de transporte rodoviário têm um grande impacto nesse contexto aí de segurança. Grande impacto, né? Em função do volume de carga, em função das fatalidades quando um acidente acontece. Muito bem, vamos falar do capítulo 5, que é a liderança.
Aqui nesse capítulo, né, é necessário, assim como todas as normas de sistema de gestão, que seja estabelecido o compromisso da liderança, adotando uma visão de longo prazo para eliminar a morte, as lesões graves, fornecer recursos para estabelecer, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão. Ela também deve documentar e comunicar sua política de sistema de gestão viária, segurança viária, e também atribuir as responsabilidades organizacionais. Então, é um capítulo de liderança, onde a alta direção realmente tem que dar o seu comprometimento aí com esse tema. Planejamento. Esse item de planejamento é o item que eu dediquei mais tempo, tá? Porque nesse item aqui que está todo o segredo aí da norma 39001. Primeiro começa com a abordagem de riscos e oportunidades, como todas as normas de gestão do anexo SL. Então, no planejamento, você deve determinar os seus riscos e oportunidades através da avaliação do desempenho atual e identificar os fatores de desempenho da segurança viária relevantes para a via. Estabelecer os objetivos e metas para cada fator de desempenho e desenvolver planos de ação. Bom, você identifica os riscos, você identifica os fatores de desempenho, define objetivos e metas aí e traça planos de ações. Vamos falar aqui sobre fatores de desempenho de segurança viária, que é um item específico da 39001, que dá uma grande ajuda aí para quem vai implementar o sistema de gestão, onde ele vai estar dando dicas importantíssimas, né? Para quem vai implementar o sistema. Bom, a gente trata aqui de 3 fatores de risco. Primeiro, são os fatores de exposição a riscos. Por exemplo, o volume de tráfego da rede viária por diferentes grupos de usuários, incluindo usuários vulneráveis, pedestres, ciclistas e motociclistas. Então, aqui nós estamos praticamente das pessoas, né, que se expõem aos riscos, tá? É o primeiro fator de desempenho. O segundo fator, e um dos mais importantes, são os fatores intermediários de resultado de segurança. São aqueles que possuem uma base de evidências que vincula suas melhorias com segurança aprimorada. Inclui classificação de segurança da rede viária por estrela, usando pontuação IRAP. Classificações de segurança da frota de veículos utilizando estrelas do NCAP. Essas duas classificações, ela não está na norma, tá? Porque a norma não pode definir boas práticas, tá? Mas ela tem um documento da ISO, um guia de iniciação da implantação, e ela cita essas duas formas de classificação de fatores de risco. Eu achei importante isso colocar, e eu vou falar desses 2 fatores que são muito, muito importantes a serem pensados como boa prática. E os fatores finais de resultado de segurança. Aqui é realmente o resultado final, né? Que são as mortes, os ferimentos graves na malha viária. Então, nós precisamos tratar muito bem os 2 fatores anteriores, para que aqui a gente tenha o resultado final de menor número de mortes e menor número de ferimentos. Vou falar sobre aqui sobre essa boa prática, né, que é a do IRAP, que é uma entidade que faz uma classificação da rede viária por estrelas. Então, eu participei do evento lá em Brasília, promovido pela BCR, tá? E aí a equipe da IRAP teve aí uma apresentação, né, que tratava do impacto econômico de investimentos em segurança de estrutura viária. Então, eu peguei alguns trechos aqui dessa apresentação para passar para vocês. Então, a IRAP é um organismo que ela certifica as rodovias, tá? Com relação a essa classificação de estrelas. Então, ela faz parte de um programa internacional de avaliação de rodovias, com várias entidades que participam, ok? Qual a filosofia básica da IRAP, né? Ela trabalha com 3 pilares, né? O primeiro pilar é com relação aos óbitos de trânsito, que na sua maioria são evitáveis, e para grandes setores da população mundial, morte no trânsito é o maior risco de fatalidade. Segundo fator são os projetos viários, né?
que ajudam o condutor a entender como se deve comportar e que desculpam os erros da direção quando ocorrem. Podem eliminar uma proporção grande dessas mortes. Ou seja, muitas das mortes ocorrem, sempre a desculpa é que foi um erro de direção, o erro foi do usuário. Tá? Então, a IRAP, ela fala nessa filosofia que não é bem assim. A terceira são intervenções direcionadas para melhorar as rodovias existentes. Então, esses são os 3 pilares da filosofia IRAP. Ela trabalha com um conceito de análise de risco viário. Esse gráfico, eu tenho aqui o número de óbitos versus rodovias. O que é feito, né? A análise dos pontos críticos, normalmente, né, ela é só identificada quando eu já consegui, quando eu tive muitas mortes. Então, vou dar um exemplo. Tem uma rodovia nova, depois de 1 ano operando, a gente identificou que tem alguns pontos lá que está tendo muito óbitos. Isso é ruim, porque eu preciso primeiro, reativo, né? Primeiro eu preciso ter a quantidade de óbitos para poder identificar que aquela via não é segura. Então, a IRAP, ela trabalha diferente, ela faz análise de risco antes de startar a rodovia, ela já faz análise de risco, tá? Para evitar, ou seja, para que eu não tenha que ter os óbitos primeiro, para depois identificar as ações. Então, a classificação por estrela, né, é feita assim, até que ponto a infraestrutura da via, ela vai gerar risco. Como é que é feito isso? É feita uma avaliação a cada 100 metros, né, é feita uma avaliação da via, e de alguns critérios que você classifica entre 1, 2, 3, 4, até 5 estrelas. É utilizado um software que faz esse mapeamento. Então, ela faz a classificação por cada tipo de usuário, né? O risco com veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres, tá? Então, tem a classificação aí de 1 até 5 estrelas. Existe aqui o endereço que você pode baixar o aplicativo, né? É um software gratuito, você pode baixar esse aplicativo e utilizar essa ferramenta. Aqui é um projeto típico da IRAP, né? Onde eles fazem toda a patrulha a cada 100 metros, identifica os pontos, né? Faz a classificação, né? E define contramedidas aí para fazer a melhoria. E aí gera um gráfico, né? De todo o trecho, cada trecho com qual o nível de segurança de estrelas ela tem. Exemplo de uma via de 1 estrela, tá? Aqui é uma via com velocidade de 110 km por hora, uma pista simples. Eu tenho que perigo do lado esquerdo e do lado direito, porque a pista não tem nenhuma proteção. Não tem a sinalização de balizamento, é muito fraca. E a pista é muito derrapante. Então, uma via nessa condição aqui, pelo IRAP, ela é considerada via de 1 estrela. Via de 2 estrelas, velocidade regulamentada de 50 km por hora, pista simples, tem perigos ao lado das pistas sem proteção, intersecções sem visibilidade e curvas frequentes. Isso é uma via classe 2. 3 estrelas, uma pista simples, 70 km por hora, perigos do lado sem proteção, não há linhas de bordo, ou seja, não tem aquela linha de bordo aqui, condição inadequada de pavimento ruim, porém tem um bom alinhamento horizontal, então tem um alinhamento bom, recebeu aí 3 estrelas. 4 estrelas, velocidade de 80 km por hora, pista dupla, com canteiro central largo, acostamento largo, boa sinalização, boa qualidade de pavimento e bom alinhamento horizontal. E finalmente 5 estrelas, velocidade de 110 km por hora, pista dupla com canteiro central, acostamento largo, né, com proteção nas laterais, boa sinalização e bom alinhamento horizontal. Então, esse é o sonho de consumo de todas as rodovias. Bom, e classificação de frota, né, de veículos, né, pela NCAP. Então, a NCAP é uma entidade global, né, que está presente em alguns países. O Brasil tem uma entidade aqui que faz a classificação dos veículos por estrela. Peguei um exemplo aqui, tá? Um trabalho feito na Índia, tá? E aí tem todas as marcas dos veículos,
e quanto tem de estrela com relação à segurança do passageiro, do assento, né? Uso de cinto de segurança e colisões. Então, tem aí a classificação de várias marcas, vários veículos e as suas classificações por estrela. Tem aqui um exemplo, né? Um veículo, o Volkswagen Polo, com 2 airbags, né? Então, teve aí o 4 estrelas com relação à proteção da pessoa. Já, comparativamente, a gente vê que o mesmo veículo, né, recebeu 0 estrela com relação ao impacto, né, por não ter o airbag. Então, a gente vê a grande diferença de segurança entre 2 veículos. Ok? Então, isso é muito interessante. O capítulo 7, ela fala sobre suporte. Os recursos devem ser definidos da 39001 com padrão de gerenciamento, estão nas 3 primeiras etapas do desenvolvimento do sistema de gestão. Então, a gente tem que primeiro definir os recursos, todos os recursos necessários para a implantação. Coordenação efetiva da atividade, tanto na própria organização quanto nas organizações externas, partes interessadas. É essencial para o bom funcionamento da gestão. Aqui uma particularidade, né, é que nesse capítulo 7, é fundamental que as partes interessadas sejam consultadas aqui, né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa de transporte que vou utilizar 80% do meu transporte a fazer de São Paulo a Rio de Janeiro. Então, eu tenho lá a concessionária da Dutra, por exemplo. Eu tenho que conversar com a Dutra, porque é uma parte interessada, porque eu vou trafegar com meus veículos lá, então tem que chamar a Dutra para conversar, para que juntos se identificar aí as necessidades, para poder juntos criar uma solução de ambas as partes. Então, esse é um ponto importante que a norma traz, que essa consulta aí, as partes interessadas. O DENIT, todas as empresas envolvidas aí nessa rodovia, a empresa da transportadora, nesse exemplo, deve conversar com todo mundo para definir o seu sistema de gestão. Não adianta você querer fazer o sistema de gestão de segurança viária de forma isolada. Tem que estar interagindo com todas as partes interessadas aí. O gerenciamento requer que os funcionários, né, entendam a finalidade, os princípios, os processos, as abordagens necessárias, ou seja, o envolvimento aí das pessoas, né, dessa empresa que vai utilizar uma via, tem que ser muito bem disseminada aí. Os requisitos do sistema de gerenciamento de segurança, né, ele deve ser muito bem comunicado, tanto internamente como externamente. E sempre com o objetivo de reduzir os riscos aí do tráfego viário. A documentação, né? A documentação também ela é importante, mas a gente chama atenção para que ela não seja excessiva, né? Documentar aquilo que é realmente necessário para que você possa obter os resultados ao longo do tempo. A norma requer alguns documentos que são obrigatórios e outros são de acordo com a necessidade de cada organização. Operação. Bom, aqui na operação, é importante que os processos, né, de segurança de trânsito sejam definidos e seguidos. Implementar e operar um sistema de segurança, de gerenciamento, que garanta a capacidade suficiente para que se cumpram os objetivos e as metas. E, principalmente, implementar planos de resposta de emergência que sejam rápidos, né? Uma das empresas aplicáveis aí ao sistema de gestão de segurança viária são as empresas de socorro, né? E, normalmente, as empresas de socorro médico têm dos órgãos governamentais, né? SAMU, bombeiros, né? E tem os privados também, as ambulâncias, que às vezes servem as concessionárias. Elas têm que fazer um trabalho, é importantíssimo esse trabalho aí do plano de resposta à emergência. Quanto mais rápido essa resposta, mais vida você vai salvar aí quando você tem aí um sinistro. Desempenho. Bom, com relação ao desempenho, você vai monitorar o desempenho, realizar auditoриas internas e fazer revisões periódicas do sistema de gestão. As análises críticas, né? Aqui a norma ela não fala de análise crítica da direção, ela fala de análise
que é do sistema de gestão de segurança viária, né? É um foco mais focado na segurança viária, com o objetivo de identificar melhorias. E, além disso, está avaliando aí o atendimento da norma 39001. Definir processo de monitoramento, investigação, né? Investigação de acidentes, auditoria e revisão precisam ser estabelecidos. E que devem se concentrar em questões críticas de segurança, né? Que são os fatores de desempenho que eu falei lá no capítulo 6. Então, definir os fatores de desempenho. Com o fator de desempenho, você define as suas ações, os seus objetivos, os seus indicadores, e aqui vai fazer esse monitoramento. Melhoria. Então, sempre aí focando na melhoria do sistema de gerenciamento viário, segurança viária, continuamente através da análise de desempenho e através do próprio sistema de gerenciamento de segurança viária. O objetivo aqui é importante, né? Que uma organização, para fazer eliminar esses riscos graves, essas mortes, leva tempo, tá? Levará tempo. Então, é importante que as empresas não sejam muito ansiosas, tá? Não vai ser implantando a norma nos seus primeiros 3 meses, 4 meses, que você vai chegar ao acidente zero. Esse é um trabalho de longo prazo, né? Então, é importante estar fazendo um passo a passo, pequenas melhorias, passo a passo, até você conseguir o objetivo lá na frente, que é o acidente zero. Então, é importante que as empresas não tenham aí essa ansiedade de resultado rápido, tá? Mesmo porque tem muitas coisas que envolvem muito investimento, muitas coisas não dependem vamos dar um exemplo, é uma via que recebeu uma concessão. Tem muitos, ela já recebeu o traçado pronto, então tem muitas coisas que ela não vai conseguir melhorar. Então, não pode se frustrar, né? Muitas vezes o investimento é muito pesado, porém, é uma melhoria contínua que deve ser procurada aí. As organizações precisam olhar sempre para frente, né? Sempre olhando para frente, porque melhorias substanciais podem ser feitas em suas próprias operações de trabalho para alcançá-las. Não precisa ficar dependendo de fatores externos. Faça a lição de casa, né? A ISO 39001, ela exige que a alta direção realize uma revisão crítica do que é necessário para alcançar os objetivos, né? E o que fazer, que mudança deve se fazer no seu sistema de gestão. Então, essa que é o grande apelo aí, que ela é importante começar, mas ela os resultados são de longo prazo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da 39001 na prática, tá? Bom, as empresas que adotaram a 39001, elas na prática já conseguem identificar que houve aí maior conscientização da alta direção em abordar a segurança viária, houve já uma redução de custos, né? Redução do reparo e prêmios e melhor imagem corporativa. Então, esses já são alguns resultados aí de quem implantou. Por exemplo, no Japão, né, a gente tem aí uma concentração de empresas de transportes e pequenas e médias empresas, né? Então, é bem interessante que no Japão, quem está encabeçando esse processo todo são as empresas de transporte e não são as grandes portes, são as pequenas e médias empresas que estão alavancando isso. Para ter ideia aqui, ó, a distribuição, né, 62% são empresas de truque, né, que são caminhões pesados. Depois tem as empresas de automóveis, companhia privada de automóveis, e táxis e ônibus, tá? Mais ou menos aí a distribuição das empresas aqui, lá no Japão. A liderança governamental nacional está resultando em uma adoção da norma 39001 em compras públicas. Alguns países estão exigindo aí, né, por exemplo, na Suécia, que as empresas, né, para fornecer serviço para o governo, tenham que ser certificadas aí na norma 39001, tá? Alguns países têm dado incentivos aí financeiros.
Alguns países têm criado guias aí para iniciantes, né? Para as agências rodoviárias. Existem relatórios de pesquisas, né? Sobre materiais de treinamento no Reino Unido, Malásia. Então, são empresas que têm feito um trabalho de conscientização sobre o uso dessa norma. A implementação, ela segue os passos típicos do sistema de gestão, né? Você define o seu escopo e contexto, você define aí todos os aspectos de liderança, planejamento, faz a implementação dos processos, monitoramento e avaliação, e parte para a melhoria contínua, que é a redução aí, eliminação de mortes e ferimentos graves. Depois desse sistema implementado, em algum momento você pode buscar uma certificação aí de terceira parte. Falar em certificação, eu vou passar aqui algumas empresas que já são certificadas, né? Para que a gente tenha aí como referência. Temos aqui o case da Entrevias. A Entrevias, ela foi a primeira concessionária a conquistar a certificação, né? Num trecho, Entrevias fica na região aí de Bauru, norte de região interior de São Paulo, tá? Nós temos o case da Arteris, né? Que ela aqui em 25.2 ela teve um artigo. Então, a Arteris Via Paulista, que é certificada na 39001. Nós temos o case da Via Bahia, né? A Via Bahia é a primeira concessionária federal a conquistar essa certificação. Então, é pelo menos 3 concessionárias aí de rodovias, né? Que a gente viu aí a certificação da 39001. Existe um programa também da Artesp de redução de acidentes, onde ela tem aí um programa já desde 2000, né? Algumas reduções significativas aí de mortes, né? 46% de redução de mortes, feridos 43% de redução e acidentes gerais 43%. A gente não sabe afirmar categoricamente, né? Mas já houve aí notícias, né, que a Artesp ela está requerendo tornando obrigatória essa certificação para as novas concessões, né? Eu não encontrei essa informação oficial, tá? Mas conversando com algumas funcionárias que tiveram novas concessões ou renovações de concessões, me parece que isso é fato, tá? Que a Artesp vai passar a exigir aí essa certificação para as concessionárias, as novas concessões. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui a vocês, tá? Por esse tempo aí que a gente se dedicou para estar nos ouvindo. E agradecer a todas as pessoas aí que se inscreveram. Agradecer a PSE pela oportunidade de estar falando um pouco sobre essa norma. Uma norma muito importante, muito, muito interessante. Agradecer também aí a participação da Dalto aí, que deu uma contribuição falando aí em nome do comitê. E espero que vocês tenham gostado da apresentação. Estou deixando aqui o thiago.casemiro@pse.com.br. Qualquer coisa que vocês quiserem da PSE, vocês podem estar entrando em contato com esse e-mail, tá? E a gente vai estar na sequência, né, que nós vamos estar vendo as suas questões, né? E vão estar respondendo na medida que a gente seja possível, tá? Todos os seus questionamentos, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer, então, aí a todos, tá? E esperamos que tenha sido de valia para vocês. E esperamos nos encontrar em novo momento, aí, em algum momento.